Falando agora de AVC hemorrágico, o outro lado da moeda, se faltar sangue é um problema, sobrar sangue também é um problema. Então a abordagem inicial, eu falei para vocês, é igual a do AVC isquêmico. Os sintomas podem ser exatamente os mesmos, mas quais são as diferenças? Primeiro, fisiopatologia, né? Lógico, as causas, a localização depende, a gente vai falar dos dois principais tipos, que são o intraparenquimatoso e a hemorragia subaracnoide. O manejo intra-hospitalar é totalmente diferente, você não quer abrir vaso nenhum, pelo contrário, você quer que pare de sangrar. E a profilaxia secundária, o tratamento que você vai fazer, tá? Então, falando da fisiopatologia, para entender os principais tipos, quando você tem um sangramento intracraniano, basicamente, você pode ter duas situações. Ou sangrou dentro do cérebro, dentro do parênquima, chamado de AVC intraparenquimatoso, ou sangrou por ruptura de uma artéria, geralmente de um aneurisma, dentro do espaço subaracnoide, tá? E aí são duas entidades também diferentes entre si. Dentro do intraparenquimatoso, a maioria, mais de 70%, são hipertensivos. A causa é hipertensão. Mas existem outras causas mais raras, angiopatia amiloide, malformação arteriovenosa, a própria trombose venosa cerebral, que a gente já mencionou, que enfim, a gente vai tratar aqui principalmente do hipertensivo, que é o que cai na prova, tá? Mas vamos começar falando do primeiro lá, a hemorragia subaracnoide. Então, hemorragia subaracnoide, né, pode ser ocasionada por um trauma, tá? É comum quando a pessoa tem um traumatismo crânioencefálico, ter uma pequena hemorragia subaracnoide, mas em geral, quando é traumática, ela não tem grandes repercussões. Agora, quando a causa é a ruptura de um aneurisma, aí sim, ela tem grandes repercussões. É um quadro clínico super típico que despenca em prova de residência. Então, vem aqui comigo, tá? Fatores de risco, genético, tá? Eventualmente tem algumas alterações genéticas, tipo doença policística renal autossômica dominante é um fator de risco para ter aneurisma, tabagismo é um fator de risco, hipertensão é um grande fator de risco também para ter um aneurisma intracraniano e para esse aneurisma tem maior chance de romper, tá? A clínica é muito característica, pessoal, é chamada cefaleia em thunderclap ou em trovoada. É aquela cefaleia que atinge o pico em menos de 1 minuto, em geral em poucos segundos. A pessoa está bem e do nada parece que alguém deu uma marretada na cabeça dela. 1/3 das pessoas chega a perder a consciência no momento de tão intensa que é a dor. E aí ela pode vir acompanhada de rigidez de nuca, de rebaixamento do nível de consciência ou de crise epiléptica. É a pior dor de cabeça da vida que alguém pode ter. E muita atenção, vai, ó, de novo, pessoal, tá com o celular na mão aí, ó, modo avião, joga ele da janela, fecha as cortinas, tranca o seu quarto, porque essas imagens aqui precisam estar na sua cabeça, porque cai bastante em prova de residência para você identificar a hemorragia subaracnoide a partir do exame de imagem. Então olha aqui comigo, né? O que caracteriza a hemorragia subaracnoide? Você lembra que sangue na tomografia de crânio, sangue agudo é branco, né? Então isso aqui branco é tudo sangue. E você vê que não é uma bola de sangue no meio do cérebro, é sangue espalhado justamente pelo espaço subaracnoide, que é o espaço que fica abaixo da aracnoide, acompanha os giros, sulcos e as cisternas do cérebro. Então, esse aqui é uma hemorragia subaracnoide bem volumosa, né, grave, que forma até uma imagem que parece aí um caranguejinho. Se você estiver inspirado hoje, você vai concordar comigo que ele parece um caranguejinho. Às vezes a gente brinca com o caranguejo da morte, né? Isso aqui é na tomografia sem contraste, não tem contraste nenhum isso aqui. O que é branco é o próprio sangue mesmo que extravasou naquela região, tá? E aí, eu falei para vocês, a principal causa é um aneurisma intracraniano, então, em geral, você vai com uma angiotomografia para identificar se tem alguma lesão aneurismática que causou aquele sangramento. Aí sim você precisa de contraste intraarterial. Aqui a gente tem um exemplo de um aneurisma sacular bem volumoso também que causou esse sangramento, ok? E se eu fizer, o quadro clínico é típico, tá? Dor de cabeça muito intensa, paciente desmaiou, chegou aqui, fiz uma tomografia, não identifiquei um sangramento, mas pô, tô encucado, isso tem cara, cheiro, tá com rigidez de nuca, parece muito uma hemorragia subaracnoide. Só porque a tomografia é normal eu descarto? Não. A tomografia pode ser normal, especificamente se ela for realizada um pouquinho mais tarde, ela tem uma chance de ser normal, tá? E aí, se você tiver uma suspeita, você deve seguir para uma punção lombar. Porque você vai pegar o líquor ali, né, que está no espaço subaracnoide, banhando o espaço subaracnoide. Então, se tiver sangue, você vai ver naquele líquor. E aí, ou seja, cefaleia súbita, inédita, o pior da vida, tomo normal, você vai seguir essa investigação com o líquor, tá? E o que você vai ver? Você punciona, vem sangue. Aí você vai ficar na dúvida. Será que foi um acidente da punção na hora de passar a agulha? Peguei algum vaso e por isso está vermelho? Ou será que realmente está sangrando lá dentro? Você vai fazer duas coisas. Uma, coletar 3 tubos seriados.
Se foi acidente de punção, tá aqui do lado, ó, vai clareando. O primeiro tubo vem mais vermelhinho, o segundo menos, o terceiro menos. Se for hemorragia subaracnoide, não vai clarear, tá bom? Depois você vai ver a microscopia e centrifugação, né? Mandar aquilo para o laboratório. Então, essa é a primeira coisa que você vê na beira do leito e depois você vê no laboratório mesmo. A microscopia vai ver o que a macroscopia já tentou ver. Então, uma diminuição na contagem de células hemorrágicas, de células hemácias, né? Melhor dizendo, em cada tubo, se for um acidente de punção. E se for uma hemorragia subaracnoide mesmo, aí não vai diminuir. E se você centrifugar, você vai ver aqui uma separação, então o soro vai ficar branquinho, e aqui na hemorragia subaracnoide você vai ver essa cor amarelada que se chama xantocromia, tá? Então, atenção nisso aqui, parece bem específico, mas isso é muito importante, pessoal, porque, por exemplo, se o paciente tiver um déficit, você acha que uma hemorragia subaracnoide, fez a tomografia, ela veio normal, você vai falar, ih, pode ser um AVC isquêmico, vou trombolizar. Aí, acabou de ferrar tudo, né? Que você vai trombolizar uma hemorragia subaracnoide, vai piorar o quadro. Então, isso aqui é importante e cai em prova, principalmente para você dizer, se eu acho que é uma HSA e a tomografia veio normal, eu vou fazer punção lombar para verificar se não é um HSA mesmo, certo? Algumas escalas são úteis para avaliar tanto o quadro clínico quanto o prognóstico da HSA e elas eventualmente caem em prova. A primeira é a escala de Hunt-Hess, que vai de 1 a 5 e é uma escala relacionada à clínica do paciente, tá? Dificilmente cai para você dizer qual é a pontuação da escala, mas às vezes cai a pontuação da escala para te dizer mais ou menos se ele está grave ou se ele está menos grave, tá? E a escala de Fisher é utilizada para predizer o risco de isquemia cerebral tardia, que é uma das complicações mais temidas da HSA. A HSA é gravíssimo no momento agudo. Um monte de gente morre nas primeiras 24 horas, às vezes morre no evento mesmo. Mas mesmo quando a pessoa sobrevive, pessoal, é uma doença péssima, porque ele fica na UTI um tempão e vai tendo algumas complicações. Dentre elas, por volta da segunda semana, até 21 dias, o paciente pode ter uma vasoconstrição, causando uma isquemia cerebral tardia, uma irritabilidade ali daqueles vasos que do nada fecha e dá um AVC isquêmico, pode dar um AVC isquêmico naquele paciente. Então você vê uma doença super grave e a escala de Fisher quantifica mais ou menos quanto sangue tem ali naquele cérebro e quanto mais sangue tem, maior é a probabilidade de isquemia cerebral tardia, tá? A escala de Fisher mais usada hoje é essa modificada aqui, que vai de 0 a 4, sendo que 4 é geralmente o que é cobrado, que é a mais exuberante de todas, né? Um sangramento denso, ou seja, que preenche ao menos uma cisterna por completo, com mais de 1 milímetro de espessura e que banha ambos os ventrículos laterais, tá? Vamos ver agora nesse slide aqui o manejo. Beleza, é um HSA, confirmei com a minha tomografia ou com a minha punção lombar. O que eu faço agora? Primeira coisa é achar um aneurisma, tá? Causa número 1 é aneurisma, 2 é aneurisma, 3 é aneurisma, então você vai atrás desse aneurisma. Às vezes a angiotomografia já te mostra, às vezes uma angiorressonância, e o padrão ouro é uma arteriografia, tá? Um cateterismo com arteriografia. Segunda coisa, é o único medicamento que é indicado do ponto de vista profilático para todo mundo, que é o nimodipino, um bloqueador de canal de cálcio, 60 mg de 4 em 4 horas por 21 dias, para prevenir o que eu falei, aquela complicação, que é o vasoespasmo, tá bom? A isquemia cerebral tardia que pode advir de um vasoespasmo. Então, nimodipino é muitas vezes a resposta da pergunta da prova de residência. Pergunta que medicação é indicada, um quadro de HSA, e a resposta é nimodipino. Você tem que fechar o aneurisma, né, por clipagem ou embolização endovascular, e depende do caso, e observar e manejar as complicações, especialmente ressangramento, se o paciente não tiver sido tratado, e vasoespasmo, que pode acontecer, como eu falei, principalmente aí dentro de 7, 14, no máximo 21 dias. Vamos ver uma questãozinha? Olha aqui. Uma mulher de 32 anos de idade com antecedente de ansiedade e enxaqueca comparece ao pronto-socorro trazida por uma viatura do SAMU, acompanhada por uma amiga, com relato de cefaleia holocraniana intensa, que teve início 2 horas antes, além de vômitos intensos, mal-estar e rebaixamento do nível de consciência durante o transporte. A seguir, consta a tomografia de crânio, ele te pergunta qual é o diagnóstico, basicamente, né? Olha aqui essa tomografia de crânio. Então, você já consegue ver, ó, aqui, o sangue no espaço subaracnoide. Então, isso é uma hemorragia subaracnoide. Tem um grande hematoma intraparenquimatoso aqui? Tem, mas olha que o sangue está aqui no espaço subaracnoide. Então, isso não é uma hemorragia intraparenquimatosa. Isso é uma hemorragia subaracnoide
que tem um hematoma associado, provavelmente aí na topografia do aneurisma. E ela banha os 2 ventrículos laterais, tá vendo aqui, com uma lâmina que com certeza tem mais de 1 milímetro. Então isso aqui é uma HSA Fischer 4, que a gente tinha visto agora há pouco. Fechou? Vamos agora para o último tipo, o AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Então, qual é a principal causa? Faz fazer as seguintes perguntas. O paciente tem uma idade avançada, hipertensão prévia, o quadro clínico é típico, eu vou ver a localização do sangramento e com essas informações eu vou definir se a causa é hipertensivo ou outras. Como eu falei, hipertensivo é o mais comum, mais de 70%. E os outros ficam ali como a exceção. Então vamos ver dessas perguntas qual é a resposta típica para um AVCH hipertensivo. Idade, logicamente, né, mais tempo de hipertensão vai levar a mais alteração e maior probabilidade. Então, idade mais avançada. Hipertensão prévia, se tiver já o histórico do diagnóstico, já ajuda muito. Às vezes não tem o histórico, o paciente nunca foi no médico, mas ele chega lá com a pressão de 180 por 110, de 170 por 100, e você fala, ok, ele pode até não ter o diagnóstico, mas ele é hipertenso. O quadro clínico, eu falei para vocês o quê? Dá para diferenciar do AVC isquêmico só pelo quadro? Não dá. Mas o que dá para diferenciar até dentro dos AVCs hemorrágicos é a localização, porque o AVC hemorrágico hipertensivo, intraparenquimatoso, tem localizações muito, muito típicas, tá? São localizações em que você tem uma transição abrupta entre vasos calibrosos para vasos muito finos, então ela fica mais suscetível ali àquele dano e àquela ruptura. As principais são núcleos da base, tá? Núcleos da base, lá na meiuca, no centro do cérebro, tálamo, tá bom? Tá aqui o tálamo também, aqui nesse corte não dá para ver muito bem, ponte, tá aqui, cerebelo, essas são as principais causas, as principais localidades, desculpa. Então quando você vê um paciente mais idoso, que é hipertenso, que chega com um sangramento nessas topografias, você fala, isso é um AVC hipertensivo, não preciso ir atrás de outras causas, já está claro. Agora, se é no córtex, né, que ocorre mais raramente, em outra topografia que eu não falei, né, no bulbo ou no lobo temporal, aí você fala assim, poxa, isso tá esquisito, o paciente não chegou hipertenso ou não é hipertenso conhecido, aí você deve ir atrás de outras causas, tá? Recapitulando, porque isso é importante até porque vai dar a conduta daqui para frente, né, as 4 localizações típicas de AVCH hipertensivo é núcleos da base, especificamente putame, tálamo, ponte e cerebelo. Se for fora dali, principalmente nos lobos cerebrais, aí você deve pensar em angiopatia amiloide, especialmente em pacientes idosos com APA normal, que seria a segunda causa mais comum, tá? A angiopatia amiloide é a deposição da proteína amiloide, a mesma lá do Alzheimer, na parede do vaso, que vai fragilizando esse vaso e vai dando pequenos sangramentos, geralmente, na porção mais lobar, ou seja, mais na superfície do cérebro. Você viu que todas as localidades que eu falei do AVCH hipertensivo são todas meio no centro do cérebro, né? Então você tem núcleos da base, tálamo, ponte, cerebelo, tudo lá no meio, lá profundo, e aqui na angiopatia amiloide você tem mais na região lobar do cérebro, certo? O AVCH não hipertensivo, independente, né? A angiopatia amiloide não é uma coisa que cai bastante em prova, mas a ideia aqui é que se você identifica alguma coisa como essa, que te fala, isso não tá com cara de AVCH hipertensivo, aí você tem que investigar mais a fundo outras causas, como uma tomografia com angiotomografia, com uma ressonância, né, eventualmente com outros exames. Se tem a pressão alta, um paciente mais idoso, na localização típica de hipertensivo, aí você não precisa investigar muito mais, você já está frente ao seu diagnóstico. E frente ao diagnóstico do AVCH, o que fazer então? Primeira coisa fundamental para todo mundo é controle pressórico. Se eu falei que a hipertensão é a principal causa, você deve controlar a pressão, até porque uma pressão mantida elevada vai aumentar a chance de aquele hematoma se expandir ou de ressangrar em outro momento. Então, controle pressórico é fundamental. A PA sistólica deve ficar ao redor de 140 ou no máximo 160. Também não adianta baixar muito, porque baixar muito pode causar uma isquemia relativa. Então, manter a PA sistólica entre 140 a 160. Outras coisas que podem ser feitas: cirurgia, tá? Principalmente se esse sangramento for mais superficial, se o paciente estiver mais grave, com rebaixamento de nível de consciência, ou se você tiver uma causa
que não a hipertensão para esse paciente, do tipo um aneurisma, aí você precisa dar cirurgia para clipar ou embolizar, uma malformação arteriovenosa. Então, são outras causas que às vezes requerem cirurgia. Se o paciente com esse sangramento tiver uma obstrução licórica e tiver uma hidrocefalia aguda, causando um aumento da pressão intracraniana, tem que fazer a drenagem licórica, a derivação desse líquido. E a última pergunta, que pode ser uma pegadinha, é se usa corticoide, aí a resposta é não, tá bom? A única situação em que a gente usa corticoide numa causa específica de AVCH é se for decorrente de uma neoplasia cerebral que está com muito edema em volta, né? Um edema vasogênico, aí você pode usar o corticoide. Para um AVCH hipertensivo ou outras causas, não tem indicação, às vezes vem como pegadinha da sua prova, ok? Olha aqui, então, a PA, né? O alvo de PA, porque quando cai questões sobre AVCH, ou é sobre o diagnóstico, ou sobre o alvo de PA, geralmente. Então, no AVCH, lembra, 140 a 160 de sistólica é a média. Numa HSA, você quer manter aquela PA não tão alta. Então, aqui tem menos estudos para te dizer esse alvo, mas, em geral, a gente utiliza ali em volta de 160 como uma coisa aceitável. Muito mais do que isso, a gente tende a dar uma segurada, mas também, de novo, não abaixar bastante, para não causar uma isquemia. Depois que você clipou ou embolizou o aneurisma, não tem um alvo muito específico. E lembrar que, principalmente no AVCH, hipertensivo, intraparenquimatoso, você deve usar a medicação intravenosa para ter o controle da pressão arterial mais na sua mão, né? O nitroprussiato de sódio, a principal opção aqui no Brasil. Vamos ver uma questãozinha aqui. Unifesp 2025, um homem de 63 anos com histórico de hipertensão crônica e uso ocasional de álcool é trazido ao PS porque a esposa encontrou ele caído no banheiro. Está confuso, com a dor de cabeça intensa, fraqueza do lado direito do corpo, olha a pressão muito elevada, hemiparesia direita e afasia parcial, né? Então parece ser uma síndrome neurovascular aguda ali mais ou menos no território da cerebral média esquerda, não tem sinal de trauma. A tomografia mostra um hematoma intracerebral de aproximadamente 40 ml no lobo temporal esquerdo, sem sinais de herniação ou edema cerebral significativo. Qual é a conduta mais adequada? Considerando que está dentro de 3 horas do início do sintoma. Então veja que ele está brincando aqui para você entender e correlacionar, né, conjugar aí os conhecimentos do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. Então qual é a conduta? Controle intensivo da PA. Nas primeiras 24 horas, o controle de temperatura perfeito. Essa é a resposta da nossa questão. A administração imediata de manitol intravenoso, isso seria uma conduta para hipertensão intracraniana. Ele fala aqui na questão que a gente está com uma tomografia com um hematoma que é razoavelmente grande, né, de 40 ml, mas sem sinais de herniação ou edema cerebral significativo. Então não tem indicação agora de tratar uma hipertensão intracraniana que nesse momento não existe. Tá? Elevação da cabeceira do leito a 30 graus e controle glicêmico são condutas adequadas, mas o principal, né, o mais adequado, é o controle intensivo da PA. Então essa é a principal conduta que não pode faltar. E realização imediata de craniotomia, não. Primeiro, porque a gente aqui não está frente a um AVC lobar, né? A gente está escrito aí lobo temporal esquerdo, mas não sabe se isso é mais profundo, se isso é mais para a periferia. E o paciente não está rebaixado, né? Indicando aí o melhor nível de evidência para fazer uma drenagem minimamente invasiva desse hematoma. Então, no momento, pessoal, AVCH hipertensivo, a prioridade é controlar a pressão arterial. Como eu falei aqui, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Depois dessa viagem pelo AVC, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, trombose venosa cerebral, condutas iniciais, trombólise, trombectomia, contraindicações, cirurgia, foi um monte de coisa, investigação, profilaxia secundária, um monte de coisa que a gente falou aqui. Você está pronto para responder qualquer questão sobre AVC isquêmico. Não deixe de fazer exercícios para fixar esse seu aprendizado, tá bom? Como eu falei, a gente fica à disposição aqui. Pode mandar mensagem, segue a gente no Instagram, pode mandar mensagem para tirar qualquer dúvida sobre AVC, sobre neurologia, sobre a prova, sobre a vida. Sempre um prazer conversar com os nossos alunos. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.